Poderoso nome de Jesus. Amém. Quando o Natal chega, muitos crentes entram em crise de identidade ou de alegria se vai participar ou não do Natal. O Natal deveria ser participado com muita gratidão, muita alegria e muito louvor. Porque o Natal, ele é o contrário da tragédia do Jardim do Éden. No Jardim do Éden, nós pecamos em Adão e nos separamos de Deus. No Natal, em Cristo, somos perdoados e reunidos com Deus. Então, a mensagem do Natal na Bíblia é totalmente contrária à tragédia do Jardim do Éden. Portanto, nós deveríamos participar do Natal com alegria, gratidão e muito louvor. A mensagem do Natal diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a mensagem do Natal. Deus enviou o seu Filho para salvar, para reverter a tragédia do Jardim do Éden. Deus enviou seu Filho, Deus enviou uma das pessoas da Trindade, Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. Essa que é a mensagem do Natal e nós não deveríamos ter crise, dúvida. Alguns crentes entram em dúvida. Mas Jesus não nasceu 25 de dezembro. Claro que não nasceu, a gente não sabe quando que ele nasceu, a gente só sabe que ele nasceu. Alguns eruditos pensam que ele nasceu em março, porque os pastores estavam pastoreando na madrugada, quando tem luar, e aí então o anjo apareceu para os pastores. Outra época do ano seria mais complicado, eles pensam que Jesus deve ter nascido em março. Se foi em março, foi 29 de março, dia do meu aniversário, eu e Jesus nascemos no mesmo dia. Mas ninguém tem absoluta certeza disso. Ninguém sabe quando ele nasceu, mas escolheu que fosse 25 de março, porque é verdade que seja lá qual for o dia, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, isso que é Natal. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Isso que é Natal. A mensagem do Natal é Deus conosco, para através de Jesus, da salvação de Jesus, nós pudéssemos sempre estar com Deus. Então temos que nos alegrar, temos que louvar, temos que ser gratos, porque isto que é Natal à luz das Escrituras. Alguns crentes entram em dúvida. Não, ele não nasceu 25 de dezembro. 25 de dezembro é uma data idólatra, era uma data pagã. Sim, era a data que eles celebravam o nascimento do Deus Sol no Império Romano. Desde o século II que os cristãos que não podiam participar daquela idolatria, escolhiam celebrar o nascimento de Jesus na data que eles celebravam o nascimento do Deus Sol. Passaram-se os séculos, o nascimento do Deus Sol saiu da moda e ficou só a celebração do nascimento de Jesus. E alguns crentes entram em luta, mas era uma data pagã, mas os cristãos estavam substituindo a data. Eles estavam, em vez de celebrar paganismo, vamos celebrar que Deus enviou o seu Filho. Eles estavam substituindo, e tem gente que fala, não vou celebrar, era uma data pagã. Isso é injusto, porque nós estamos sempre substituindo. Por exemplo, pensa num show gospel, um ou outro aí que a gente pode assinar embaixo, possivelmente Aline Barros, Fernanda Brum, Fernandinho. O que é um show gospel? É substituição de um show mundano, onde tem drogas e tantas outras coisas, é uma substituição. O que é jantar de casais em junho? É uma substituição do Dia dos Namorados, como celebrado aí no mundo. O que são os acampamentos, acampadentros, retiros espirituais no carnaval? É uma substituição, porque os crentes não pulam o carnaval. Nós estamos substituindo o tempo todo.
que é a moda evangélica, não é? Porque tem a moda evangélica das lojas evangélicas. É uma substituição das roupas super sensuais que vendem por aí nas lojas. Nós substituímos o tempo todo. De repente o pessoal entra em crise. Era uma data pagã, mas eles não queriam adorar o Deus Sol. Eles queriam celebrar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Outros entram em crise com a árvore de Natal. Isso era um paganismo. Olha, isso não está provado em canto nenhum. Posso te falar sem medo de errar. São tradições que falam que a árvore era um paganismo, não sei quantos séculos atrás. Pode ter sido, não é mais, é um mero enfeite. Ninguém está adorando Satanás por causa da árvore de Natal. É um mero enfeite, não se preocupa com isso. Tem até tradição que diz que a árvore de Natal foi Lutero. Lutero pegou, cortou um pinheiro, colocou algodão para simbolizar a neve, porque na Alemanha, lógico que neva durante o Natal, e aquilo virou uma tradição, árvore de Natal. Mas não é uma invocação das trevas, é só um enfeite. Não entre em crise com a árvore de Natal, não entre em crise com o dia 25 de dezembro. Celebra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Natal é esse: Deus conosco, para que nós pudéssemos estar sempre com Deus. Celebra porque é bíblico. É bíblico que Deus falou e Deus cumpriu. Deus falou do Natal, você quer saber? Logo no jardim do Éden. O que é o Natal? Uma virgem concebe milagrosamente, tem uma concepção milagrosa, tem uma gestação milagrosa de um ser eterno preexistente. Aquele ser que por toda a eternidade está na Trindade. João 1:1. No princípio, o Verbo estava com Deus. No princípio é desde a eternidade. E o Verbo era Deus. O Verbo tem natureza divina. O Verbo tem atributos divinos. E o Verbo está sempre com o Pai, sempre com o Espírito Santo. Estamos falando de uma concepção milagrosa, de uma gestação milagrosa, de um ser eterno preexistente, que quando se torna homem, é o Criador em plena unidade com o Pai e com o Espírito Santo. É o eterno, é o santo, é um homem, tornou-se homem, verdadeiramente Deus, totalmente sem pecado, como Deus não tem pecado. Por isso que Ele é o Cordeiro de Deus imaculado, que tira o pecado do mundo. Por isso que Ele é o Cristo Redentor. Por isso que Ele é o único caminho para Deus, porque Ele é totalmente singular. Ele já existia e tornou-se homem. Nas palavras do apóstolo João, o Verbo, referindo-se a Jesus, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso que é Natal. Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. O verbo é em português. João Ferreira de Almeida, 300 anos atrás, quando ele viu a palavra grega hologos, ele traduziu o verbo, porque hologos é gênero masculino no grego e verbo é gênero masculino no português, e o verbo se fez carne e se tornou homem, o homem Jesus. Então ele achou melhor usar o verbo, e não está errado, ninguém está criticando João Ferreira de Almeida, mas hologos é gênero masculino no grego e significa a palavra. Só que no grego é o palavra, porque é gênero masculino. Jesus é chamado a palavra, o palavra no grego, pois ele é a expressão máxima de comunicação de Deus na história da humanidade. Deus conosco, para que nós pudéssemos estar sempre com Deus. Ele é a palavra, a expressão máxima de revelação de Deus na história. Se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, e isso que é Natal. Deus conosco,
para que nós pudéssemos sempre estar com Deus através da obra redentora de Jesus. O Natal foi profetizado pela primeira vez, vamos ler João 3,15, na Corrigida Fiel, porque agora precisa de tradução literal. Vamos ler aí. Deve estar mostrando aqui já, João 3,15, na Corrigida Fiel, vou ler para você. Deus falando para a serpente no jardim do Éden: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, semente de Satanás, e a sua semente, semente da mulher, mulher no singular. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem aqui é totalmente natalina. As mulheres não têm sementes, as mulheres têm óvulos. Quem tem sêmen são os homens. O Senhor estava falando de maneira profética que haveria uma concepção milagrosa, uma gestação milagrosa, deste homem que viria a nascer na história, porque lá no hebraico, e esta te ferirá a cabeça, vai ter o gênero masculino, virá um homem então aí na história, que vai destruir o diabo e ao mesmo tempo ele vai ser ferido no calcanhar. Na cruz do Calvário, Jesus foi ferido no calcanhar, também nas mãos, também no lado, também com a coroa de espinho, também com as várias pancadas que ele recebeu, socos e batidas e cuspidas. Quando colocaram aquele cetro na mão dele com o manto vermelho escarlate, depois pegaram o cetro e batiam na cabeça dele também. Ele foi ferido de muitas formas, mas foi porque ele era quem ele era. Deus conosco, puro, santo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, morrendo por nós ali na cruz, é que o pecado, o diabo e a morte estão destruídos. A serpente está destruída. Ela ainda vai ser lançada no lago de fogo, mas na vida do crente, lavado no sangue de Cristo, o diabo não tem poder. Em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Esse texto é totalmente natalino. Sem sêmen masculino, sem relacionamento sexual, marido e mulher, vai nascer um homem milagrosamente concebido, milagrosamente gerado, e a Bíblia vai dizer ao longo dos textos, eterno, um com Pai, um com o Espírito Santo. Ele vai resolver o problema do pecado, ele vai destruir a morte, ele vai destruir Satanás. Essa é a mensagem de Natal, Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. Então no Natal o crente tinha que ter alegria. Obrigado, Senhor, deveria ter gratidão. Obrigado, Senhor, deveria ter louvor. Obrigado, Senhor. Claro que é uma data triste. Quanto mais velhos a gente fica, mais memória a gente tem, né? Claro que quando eu era criança, eu morava perto de Ribeirão Preto, lá na cidade de Sertãozinho, tinha uma chácara lá, era do meu tio, uma longa história. Meu pai tinha 9 irmãos ou 11, nem lembro. Todos estavam vivos. Então reunia aqueles 9 homens e irmãs também, todos casados com filhos. A chácara lotava, que parecia o acampamento de uma igreja, mas era só os tostes se reunindo ali naquela chácara. Mas passaram-se os anos, todos morreram. Meu pai, minha mãe, meus tios, eu só tenho uma tia viva até hoje. Todo mundo morreu. Vai passando os anos, as pessoas morrem, e os nossos natais têm memórias, fulano já morreu, fulano já morreu. Às vezes é uma data triste, sim, porque é uma data muito familiar, e quando chega o momento da celebração, nós perdemos alguém, e aí nós estamos tristes. Nesse sentido, é uma data triste. Mas com a ajuda do Senhor e do Espírito Santo, nós vamos nos alegrar, porque Natal é Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. Outro texto super natalino, eu vou citar de cabeça aqui, não vamos ler, depois eu dou a referência. Estou citando na NVI decorado. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, Deus conosco. Essa é outra profecia de Natal, de que Jesus viria, nasceria da descendência de Davi,
concepção milagrosa, gestação milagrosa, porque virgem conceber não é bem assim. Quando concebe já não é mais virgem, não vou explicar direitinho, deixa você pensar que veio da cegonha e tal. Mas se é virgem, não concebe. A virgem conceberá é uma referência ao fato que é concepção milagrosa, gestação milagrosa, é a encarnação do eterno Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, que humilhou-se no tempo, no espaço, foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso é Natal, de maneira milagrosa, concepção milagrosa, gestação milagrosa, encarnação de a palavra, no grego o palavra, traduzido por João Ferreira de Almeida, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso é Natal, ele tornou-se homem, para ser o único homem na história santo, como Deus é santo, para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Mas chegou a hora então de Deus cumprir a sua palavra. O Senhor enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento para um José, um certo homem chamado José, filho de Davi. O anjo Gabriel aparece, Lucas 1, 28, agora na NVI, Lucas 1, 28. O anjo aparece, aproxima-se de Maria e diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O anjo Gabriel falou em poucas palavras, ideias bíblicas previamente reveladas, muito profundas. Maria foi assim boiando, qualquer um boiaria, mas a conversa do anjo Gabriel, na verdade, com poucas palavras, muito profunda. Alegre-se, agraciada. E acabou de dizer, é pura graça de Deus que você será a mãe biológica de Jesus. Não será pela sua santidade. Alegra-se, você será a mãe biológica dele, para que você seja salva e toda a humanidade possa ser salva. Alegre-se, é por causa da graça de Deus, não é por causa do mérito humano, não é por causa da santidade de Maria, é por causa da graça de Deus. Alegre-se, Deus é com você. A Bíblia diz que quando o anjo aparece, sabia que anjo pode aparecer na nossa aparência? Você pensa que você está falando com um ser humano, você está falando com um anjo, isso pode acontecer. Mas quando o anjo aparece no jeitão de anjo, a Bíblia diz que eles têm uma aparência de relâmpago, e as vestimentas deles brilham, refletem a glória de Deus. E na Bíblia todo mundo morre de medo de ver anjo desse jeito. Seja Gideão, seja lá quem for. Os pastores, quando o anjo apareceu, morreram de medo. Quando o anjo apareceu, os soldados romanos que guardavam o túmulo de Jesus tremeram de medo. Sempre quando aparece anjo assim, do jeitão de anjo, o pessoal morre de medo. O verso 29 diz assim: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Não sei porque eu estou ouvindo muito inglês, aí uma língua bagunça a outra, então estou gaguejando muito. Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ele reforça, é graça de Deus. Aí ele entra no assunto de Gênesis 3:15, Isaías 7:14, a virgem ficará grávida, conceberá, será semente da mulher, sem sêmen humano, sem sêmen masculino, vai encarnar o Filho de Deus, que vai morrer pelos nossos pecados. Lucas 1:31, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Como eu gosto desse verso. Tendo lido o Velho Testamento, prestando atenção, é muito edificante ler a Bíblia prestando atenção. Uma vez na vida, leia o Velho Testamento e a Bíblia inteira, prestando atenção, quando Deus fala e Deus cumpre. Haja luz e houve luz. Noé, vai ter dilúvio. Teve dilúvio. Abraão, sai da tua terra, para a terra que eu vou mostrar. Abraão, vou te dar um filho. Sua descendência vai ser numerosa. Serão escravos no Egito. Abraão, vou tirá-los de lá, vou levar para a terra de Canaã. Se vocês me caminharem comigo, vai ser assim. Se não caminharem, vai ser assado.
vocês ficarão 40 anos no deserto. Uma vez na vida, leia a Bíblia prestando atenção quando Deus fala e Deus cumpre. Então, Deus vinha falando do Messias, mas não falou o nome dele. E aqui, pela primeira vez na história, o anjo Gabriel fala, história inclusive do relato bíblico, o anjo Gabriel fala, e o nome dele é Yeshua, o Eterno salva. Você vai ficar grávida do Eterno. Você vai ficar grávida daquele que é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Você vai ficar grávida do Criador, porque o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, criou os céus e a terra. Você ficará grávida do pré-existente, do Eterno, do Criador, do Santo, do Eterno que salva. O nome dele é Yeshua, o Eterno que salva. Isso que é Natal, Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. E aí o nome dele em grego virou Jesus, o Novo Testamento foi escrito no grego, Jesus, e o nome dele ao redor da terra varia a partir do grego. Jesus virou Jesus em português, Jesus em espanhol, Jesus em italiano, Jessi em francês, Jesus em inglês, e acabou todo o meu conhecimento linguístico da face da terra. Isso é o máximo que eu consigo dizer. Apesar que o nome dele variou do grego, o nome dele é Yeshua, o Eterno que salva. E o próximo verso diz assim, ele será grande. 1,32, Lucas 1,32. Não tem ninguém que impactou a história mais do que Jesus. Tem calendário chinês, controlando aí datas folclóricas, religiosas da China, tem calendário islâmico, lunar, com 11 dias menos que o nosso calendário, controlando aí quando começa Ramadã, outras datas islâmicas. Tem um calendário judaico também lunar, 11 dias menos que o nosso, controlando aí quando é a festa dos tabernáculos, a Páscoa judaica, por aí afora. Mas o calendário que controla o mundo, controla os governos, os sistemas escolares, os documentos oficiais de todo mundo, que controla a data do nosso nascimento. Esse calendário diz antes e depois de Cristo. Não tem ninguém que impactou a história como Jesus. Até o seu aniversário, o meu aniversário, é em relação à data de nascimento de Jesus. A pessoa nasceu em 1995 anos depois do nascimento de Jesus, no mês tal, no dia tal. Até o nosso aniversário é controlado a partir do nascimento de Jesus, a partir do Natal, de quando ele nasceu, e foi mais ou menos estimado, isso que ele será grande, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Tanto no sentido natalício, porque não tem sêmen masculino, é uma concepção milagrosa. Filho do Altíssimo também no sentido singular, porque ele é o que o Pai é. Ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o que o Pai é, mesma natureza e mesmos atributos. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele é o Messias da tribo de Judá, da família de Davi. Nele cumpre-se a promessa que Deus fez a Davi, que a dinastia dele jamais teria fim e não tem fim, na pessoa de Jesus. Verso 33, Lucas 1,33. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Bom, o anjo Gabriel acabou de falar à luz de muitos textos. Ele é o Messias, ele é da descendência de Davi, seu reino jamais terá fim. Está cheio de textos no Velho Testamento de que ele é o Messias, da descendência de Davi, rei de um reino eterno que jamais passará. Que ele é grande, que ele é o Eu Sou, que ele é o El Shaddai, que ele é o Eterno que salva. Está cheio de textos sobre isso, e tem 2 textos especificamente sobre a sua encarnação milagrosa. Claro que Maria continuava confusa e ninguém a condena. Ela foi aprendendo ao longo dos anos, mesmo os discípulos de Jesus só entenderam os sofrimentos de Jesus e a ressurreição mais para o fim do ministério. Ela estava crescendo, ela estava aprendendo, mas ela estava um pouco confusa. Mais confusa mesmo era o pobre do José. O José, naquela cultura, ninguém namorava, dava beijo e pegava na mão, não. Os pais decidiam quem ia casar com quem, chegou a época para casar e está casado. Não tinha negócio de namorar, e no Oriente Médio é assim mesmo.
No Egito é assim, na Jordânia. Tem vários lugares do mundo que não existe esse conceito de namoro como na nossa cultura. De repente, a mulher que ele estava prometido em casar estava grávida. E parece que não batia bem da cabeça, porque além de estar grávida, eu vi o anjo Gabriel, o José, não sei não, hein? Será que já tomou remédio? Mas aí um anjo aparece para José e diz assim: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:21. Mateus 1:21, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yeshua, o Eterno salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, isso que é Natal. Vai nascer o Eterno que salva, isso é Natal. Vai nascer o Eterno que salva, salva dos nossos pecados. Vai nascer encarnado uma das pessoas da Trindade, Deus conosco, para que nós pudéssemos, através da salvação de Jesus, sempre estarmos com Deus. Isso que é Natal. Deveríamos nos alegrar, agradecer, adorar, louvar, porque Natal é Deus conosco, para que pudéssemos sempre estar com Deus. Bom, Maria continuava bem confusa. Lucas 1:34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? Era como se o anjo Gabriel dissesse: Maria, Gênesis 3:15, é a semente da mulher, não tem sêmen masculino não. É concepção milagrosa, gestação milagrosa, é a encarnação do eterno Filho de Deus, do Yeshua, o eterno que salva dos nossos pecados, que Deus está enviando. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está enviando o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Mas o anjo Gabriel falou sim no verso 37, não há nada impossível para Deus, Maria. Nós estamos falando de milagre. Verso 36, sabe Isabel, sua parente, ela terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Sabe Isabel, já está grávida de 6 meses, é a mãe do João Batista. É milagre, ela estava idosa, não podia conceber, mas está concebendo agora. Nós estamos falando de milagre, Maria, nada é impossível para Deus. Você ficará milagrosamente grávida, vai ser encarnado em você o eterno que salva. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. João 1:3, criou todas as coisas e sem ele nada se fez. Mas, na verdade, o anjo Gabriel respondeu dessa maneira. Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Maria, é milagre. Espírito Santo vai envolver você, e você vai ter uma concepção milagrosa, uma gestação milagrosa, vai nascer o santo. Irmãos, ele é o único santo da história. Sabia? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Moisés, Elias, todos. Ele é o único santo da história. O Novo Testamento nos chama de santos, porque pelo sangue de Cristo somos santificados. Pelo sangue de Cristo somos justificados. Pelo sangue de Cristo não há condenação para nós. Pelo sangue de Cristo nada nos separa do amor de Deus, nem luta, tribulação, inveja, ciúmes, fome, nudez, angústia, perseguição, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós, somos chamados santos. Mas a gente sabe que nós não somos santinho, é ou não é? Todo mundo aqui sabe que a gente não é santinho. Nós somos perdoados e salvos por Jesus. Ele é o único santo da história. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, o singular Filho de Deus,
aquele que é um com o Pai e com o Espírito Santo. No verso 1:38, Maria fala: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Gente, deixa eu falar claramente de Maria aqui. Maria nas Escrituras, muita atenção aqui, ela é a mãe biológica de Jesus. Ninguém pode tirar isso de Maria. Maria nas Escrituras criou o filho dela como mãe biológica cria. Quando ele sumiu com 12 anos na caravana, ela ficou bem desesperada. Posteriormente, quando ele iniciou o ministério, ela chega com os irmãos e irmãs de Jesus numa certa ocasião e a casa está cheia e começam a falar para Jesus: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. A Bíblia não diz o que ela foi fazer lá. Nós presumimos que ela estava tensa porque já queriam matar Jesus e talvez ela foi dizer: olha, Jesus, vamos voltar para Nazaré, vamos sossegar. A gente presume, mas não diz que ela foi de fazer isso. A resposta de Jesus nos faz presumir. Ele disse: minha mãe, meus irmãos e irmãs, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Ele estava dizendo, nesse momento aqui, encarnado, eu estou totalmente submisso a Deus Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo Ele fazendo. Eu não estou submisso à minha mãe biológica. Mas, de qualquer maneira, ela sofreu como mãe biológica. E ela foi uma tremenda de uma mãe biológica. Se pegasse o seu animalzinho de estimação e crucificasse na sua presença, tem gente que ama tanto o cachorrinho e o gatinho que ia entrar em estado de choque. Crucificaram o filho de Maria, o filho biológico dela, Yeshua, o Eterno que salva, na frente dela. João diz que na pé da cruz foi Maria com o apóstolo João, que era jovenzinho, seguido de uma Maria, irmã de Maria, e seguido também de Maria Madalena, porque Israel era assim, em caso de dúvida, botava o nome da menina de Maria. Não sei se eu ponho Suzana, Joana, vou botar Maria. Então, só no pé da cruz tinha 3 Marias, mas a Maria, mãe de Jesus, estava lá no pé da cruz. Cumpriu-se a profecia de Simeão, no capítulo 2 de Lucas, quando Simeão, vendo Jesus com 8 meses, profetizou para Maria. Ele termina assim: e uma espada atravessará a sua alma. Deve ter sido muito duro para ela ver Jesus morrer na cruz. Deve ter sido muito duro. Mas ela disse: eu sou serva de Deus. Lucas 1:38, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Na Bíblia ela é serva de Deus, ela é graciada, ela está com Jesus até o pé da cruz. Em Atos 2, lê lá prestando atenção, cita os apóstolos, irmãos de Jesus, incluía as irmãs Maria e as discípulas, as mais famosas, citadas por nome, a Joana, Suzana e Maria Madalena, estavam no cenáculo quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. A Maria, mãe de Jesus, foi cheia do Espírito Santo em Atos 2. A Maria, mãe de Jesus, falou em línguas em Atos 2. A Maria, mãe de Jesus, saiu ali no meio da multidão, falando em línguas existentes e falando da glória de Deus, cheia do Espírito Santo. Na Bíblia, a Maria é mãe de Deus, é mulher santa do Senhor. Ela é a mãe biológica de Jesus. O que ela não é? A mãe de Deus, como se ela tivesse dado origem a Deus. Isso ela não é. Mas ela é a mãe biológica de Jesus, porque Jesus foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e encarnou-se para morrer pelos nossos pecados. Posteriormente, ela foi colocada em certos pedestais, ela intercede por nós, ela roga por nós. Não é bem isso, a Bíblia diz que o intercessor na Trindade por nós, aquele que vive para interceder por nós, nas Escrituras, é Jesus e não Maria e nenhum outro santo. Falo isso à luz de textos bíblicos, sem querer ofender ninguém, mas por causa de certas ideias atribuídas a Maria, os crentes nem falam Virgem Maria, eles não falam, crente não fala Virgem Maria, às vezes fala até Virgem, mas não fala Virgem Maria. Crente não fala nada de Maria, ignora Maria, mas a Maria das Escrituras é uma mulher de Deus e fez a vontade do Senhor. No cântico de Maria, ela disse em Lucas 1:46, minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela também recebeu Jesus,
ela também foi batizada com o Espírito Santo em Atos 2, e a Maria da Bíblia é uma mulher de Deus. Natal é isso, Deus conosco, o Eterno que salva conosco, que morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. Só tem uma coisinha que a gente pode tirar do nosso Natal, mas não fica muito apavorado assim, mas eu vou aconselhar você tirar, é o Papai Noel. Não, quando surgiu o Papai Noel? Lembra que por muito tempo as culturas da terra eram artesãs. Aí surgiu a Revolução Industrial na Inglaterra. Com a Revolução Industrial surgiu as fábricas, os operários e os estoques. E tinha que escoar o estoque. Então o Papai Noel foi uma peça de marketing para que os pais comprassem presentes para os filhos no Natal e escoassem os produtos que tinham no comércio. Camisa, sapato, calça, brinquedos, escoasse o estoque que tinha que escoar para gerar economia. O Papai Noel era uma peça de marketing, inclusive ele vestia verde. Aí no século XX a Coca-Cola botou ele de vermelho lá nos anos 40, 50, e aí pegou o Papai Noel veste vermelho. O folclore vai dizer que ele mora no Polo Norte, o pessoal da Escandinávia diz que ele mora na Escandinávia, o pessoal da Suíça diz que ele mora na Suíça, o pessoal do Canadá diz que ele mora no Canadá, mas todo mundo sabe que é uma figura folclórica, fictícia, ele não existe, ele não compra presente para os filhos. Nesse sentido, é uma ficção, que é uma historinha de criança, nesse sentido inofensivo, nesse sentido. Mas em inglês atribuíram esse personagem fictício de peça de marketing, acabaram associando essa peça de marketing, o Papai Noel, com São Nicolau. São Nicolau, como qualquer outro santo, faz aí uma mediação entre Deus e os homens, e aí então deveria tirar aí do nosso Natal, porque o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Mas temos que ser justos com a Maria da Bíblia, temos que ser justos com São Nicolau. O São Nicolau era um bispo na Turquia no quarto século, muito crente, muito generoso. Nada se sabe se ele dava presente para as crianças, mas ele era muito bom, muito misericordioso, ele era muito crente. No concílio de Nicéia, ele debateu contra a heresia dos nestorianos, que faziam uma confusão com a natureza da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus. Ele combateu essa heresia dos nestorianos. Ele era muito crente, mas depois que ele morreu, aí ele foi canonizado, e a partir daí, então, atribuíram-se ideias a ele, que ele faz uma intercessão entre Deus e os homens. Posteriormente, ele virou o Papai Noel. Lá no céu ele deve estar careca de responder. Cada um que chega, Papai Noel, sou São Nicolau, Papai Noel, o senhor mora no Polo Norte? Fala, não, eu não sou Papai Noel, nunca conheci, eu nunca fui gordo, eu nunca botei vermelho, eu nunca saí dando presente para ninguém, eu morava na Turquia, era muito quente. Então, o São Nicolau da história não tem nada a ver de ruindade, é um bom exemplo. Mas o Papai Noel, que é uma peça de marketing que foi associada ao São Nicolau, atribuir o São Nicolau papéis que ele não tinha na história e não teria defendido, então aí a gente sugere tirar o Papai Noel aí do seu Natal, apesar que no Brasil poucos associam o Papai Noel com São Nicolau, mas pelo menos nas culturas de fala inglesa ele é muito associado com São Nicolau, e aí a gente diz, tira o Papai Noel. O que a gente celebra no Natal? Deus conosco, para que através da salvação de Jesus pudéssemos sempre estar com Deus. Isso que é Natal. Celebra, Deus é fiel, em Jesus somos salvos. Isso que é Natal. Antes de celebrar o Natal na sua casa, se possível, canta um hino, canta uma música, faz uma oração, agradece a Deus, porque isso que é Natal. Isso que é Natal. Deus conosco, para que estivéssemos sempre com Deus. Amém? E vamos orar então, vamos ficar em pé, para Deus dar alegria no nosso coração, para nós celebrarmos o Natal à luz das Escrituras. Ele não nasceu 25 de dezembro, mas ele nasceu de uma virgem, ele tornou-se homem, morreu pelos nossos pecados,
Ele está vivo e vai voltar em grande poder e glória. Quando eu estiver orando, faça a sua oração também. E vamos orar por irmãos e irmãs que nem sempre, que dá uma tristeza no Natal, né? Eu perdi o pai com 7 anos, eu acho que até uns 30 anos, quando chegava Natal, eu tive aqueles natais espetaculares na infância, naquela chácara lá na cidade de Sertãozinho, tantos parentes, tantos primos. Depois não tinha pai, meu pai morreu, depois não tinha mãe, depois não tinha isso, não tinha aquilo. E aí se tornou uma data de lembranças muito tristes. Estou curado disso tudo, né? Mas por muito tempo chegava o Natal, batia uma tristeza. Então nem sempre o Natal é uma data alegre por causa das memórias daqueles que já partiram, mas nós vamos orar para Deus alegrar o nosso coração, curar o nosso coração, e que a gente possa se alegrar que Natal é Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Ele. E quando nós estivermos orando pelos nossos irmãos e agradecendo o Senhor, vamos orar também pelos nossos parentes que ainda não conhecem Jesus. Ainda não conhecem Jesus, o Espírito Santo vem tocando os nossos parentes. A gente pensa que Deus não está trabalhando, Deus está trabalhando, mas eles ainda não conhecem Jesus. E o Espírito Santo não se cansa deles. O Espírito Santo, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não tem uma medida de pecado que Deus vai dizer é grande demais, Deus pode, talvez Ele não vai salvar porque a pessoa não se entrega, mas Ele não vai desistir de tocar, principalmente se nós estivermos orando. É por isso que Ele enviou Jesus, para que houvesse salvação em todo mundo e também na nossa família. Vocês estão topando orar ou só eu vou orar aqui sozinho? Não, então vocês vão orar também, né? Porque eu não, senão eu vou parar e falar, gente, ora aí também, sobe um clamor aí. Então fique à vontade de orar com a pessoa ao lado, de começar a sua oração. Agradeça a Deus por Jesus. Natal é Deus conosco, para que nós pudéssemos ser salvos por Jesus, estarmos sempre com Deus. Agradeça o Senhor. Pai amado, muito obrigado pelo teu amor e pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor prometeu Jesus logo ali na tragédia do Jardim do Éden. Ele é a semente da mulher que destruiu o diabo, o pecado e a morte, foi ferido naquela cruz por nós, não só no calcanhar. Obrigado porque o Senhor anunciou o Natal logo ali no Jardim do Éden. Obrigado porque outras vezes o Senhor falou de Jesus, o Senhor simbolizou Jesus. Obrigado também, Senhor, por Isaías 7,14, a Virgem concebeu, Ele é Emmanuel, Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. Obrigado, Jesus é o nosso Natal. O verdadeiro sentido do Natal é que o Senhor veio em Jesus reverter as consequências, as tragédias do Jardim do Éden. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque Ele nasceu, não foi no dia 25 de dezembro, mas é a data que nós vamos comemorar, é a data que nós vamos orar, é a data que nós vamos louvar, é a data que nós vamos dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a data que nós vamos falar, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. É a data que nós vamos falar, Emmanuel, Deus conosco, para que nós pudéssemos sempre estar com Deus. Senhor, dá alegria, dá gratidão, dá louvor, que o nosso Natal tenha alegria no coração. Pai, nós oramos no poderoso nome de Jesus. Através do Teu Espírito Santo, visita-nos com alegria, amanhã, na véspera do Natal, no Natal e depois do Natal, visita nossas vidas com alegria sobrenatural do Espírito Santo. Pai amado, nós oramos por aqueles irmãos e irmãs que devido à partida de entes queridos,
talvez anos atrás, mas ainda sentindo tristeza, talvez agora em 2023, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu alguém, perdeu um primo, perdeu um neto, e é uma data agora um pouco triste. Oramos pela consolação do Espírito Santo. Oramos pela consolação do Espírito Santo, pela graça do Senhor, o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor. Nesse momento, enquanto nós vamos louvar e terminar o culto, já derrama a tua alegria no nosso coração. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluia.